Mistérios, terror e especulações. O que são essas criaturas místicas encontradas em vídeos pela internet? Hoje eu vou te mostrar algumas dessas imagens e você terá suas próprias conclusões. Será que é tudo real ou não passam de lendas? Bem, acompanhe até o final, você vai se surpreender. Mas antes de começar, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho, porque isso vai nos ajudar bastante. Eu conto bastante com o apoio de vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Chupa-cabra. O chupa-cabra é uma criatura do folclore latino-americano. Ele seria um animal sem pelo semelhante a um cachorro, que atacava fazendas e lugares do tipo, matando cabras e chupando seu sangue. Por isso eles se chamavam chupa-cabra. Acontece que já tiveram vários registros em fotos e vídeo de uma criatura capturada que era muito semelhante ao que descrevem como sendo um chupa-cabra. Não se sabe ao certo se isso confirma ou não se o chupa-cabra é real, mas que esses animais capturados são muito semelhantes aos chupa-cabras do folclore, pelo menos fisicamente, não tem como negar. Alguns estudiosos decidiram estudar esses animais e descobriram que o povo tá chamando de chupa-cabra na verdade são coiotes com sarnas. Ou seja, nada mais é do que um coiote com alguma doença que fez eles perderem os seus pelos. A questão é, será que os chupacabras das lendas são realmente coiotes? Ou esses supostos coiotes capturados só são parecidos com chupacabras? Pé grande. O pé grande é uma lenda antiga dos Estados Unidos. Surgiu quando um leitor de um jornal relatou ter visto a criatura nas áreas montanhosas da Califórnia. Algumas supostas evidências da existência do pé grande foram encontradas, principalmente uma enorme pegada no formato igual ao de um pé humano. Desde vários estudiosos e simplesmente curiosos buscam comprovar a existência dessa criatura. Várias imagens já surgiram por aí, mostrando uma criatura que supostamente é o pé grande. Porém, nenhuma delas pode servir de comprovação concreta, apenas aumenta a especulação. Isso porque as imagens que vemos geralmente são fora de foco, escuras ou só mostrando silhuetas vistas de longe. E mesmo essas podem ter sido forjadas, já que se tornou comum também pessoas brincarem com essa lenda para tentar enganar os entusiastas do assunto. De qualquer forma, essas imagens foram o suficiente para que se torne praticamente senso comum a representação do pé grande como sendo uma criatura semelhante à de um humano parrudo, porém repleta de pelos como um macaco ou gorila. Alguns ainda acreditam na existência dos extintos gigantopithecus, mas a verdade, nesse caso, ainda é uma incógnita para muita gente. Yeti. E já que falamos do pé grande, bora falar também do seu primo distante, o Yeti. O Yeti seria um tipo de pé grande do gelo, mais ou menos igual ao urso polar em relação ao urso pardo. Relatos sobre a existência do Yeti em lendas e também na vida real acontecem principalmente na região das cordilheiras do Himalaia, onde o Yeti é descrito como uma criatura grande e peluda, com uma pelugem branca e também extremamente perigosa por suas características. O fato de que não é lá tão comum pessoas circulando pelas montanhas do Himalaia também ajuda a manter essa lenda, tornando o lugar de certa forma misterioso. Mas já tivemos uma ocasião bem específica onde uma imagem bem nítida do que parece ser o Yeti foi registrada em 2016 andando pelas montanhas nevadas. Isso gerou um certo rebuliço e até investigações das autoridades locais para confirmar se aquilo que foi fotografado era realmente o Yeti, mas nada além de possíveis pegadas que ali foram encontradas. Se aquilo foi real ou só uma pegadinha de mau gosto, a gente ainda não sabe. Sereias. As sereias são criaturas mitológicas que surgiram na mitologia grega e também em contos de marinheiros e piratas. Segundo a lenda, elas são criaturas metade mulher e metade peixe, que atraem os homens para o fundo do mar usando um canto lindo e irresistível.
Os homens que são atraídos por esse canto são puxados para o mar e provavelmente têm o seu fim decretado. Relatos da existência de sereias na vida real já foram descritos algumas vezes, principalmente na região do mar Mediterrâneo, onde foram encontradas imagens vistas de cima e bem de longe do que parece ser uma sereia. A suposta criatura estava em cima de uma rocha à beira do mar enquanto percebeu que estava sendo observada. Rapidamente pulou de volta para a água. Isso é um tanto suspeito. Apesar de não ser necessariamente uma prova de que sereias são reais, isso junto de vários outros relatos de moradores da região servem para deixar pelo menos uma pulga atrás da orelha. Será que as sereias realmente existem? Entre o sim da realidade e o não de possíveis montagens, melhor tomar cuidado quando estiver próximo do mar. A minhoca gigante da Islândia. Na Islândia existe uma lenda de uma criatura que lembra uma minhoca gigante que fica no lago chamado de Laglazot. Esse seria um lago congelado e de água doce. Relatos da existência dessa minhoca gigante existem desde o século XI. Mas tirando alguns desenhos e pinturas, fora afirmações de habitantes locais, nada concreto sobre a existência desse bicho realmente existe. Isso até o ano de 2011, quando alguém conseguiu filmar uma criatura muito parecida com essa tal minhoca gigante nadando no lago. Isso gerou um certo rebuliço na região, com alguns céticos acreditando que na verdade o que foi visto foi um pedaço de uma rede de pesca flutuando na água. Mas muitos acreditam que não seja tão simples assim, e pode ser que aquilo realmente seja a lendária minhoca gigante. Ningen. O Ningen é uma criatura do folclore japonês que seria basicamente um monstro marinho com a aparência humana gigante. Vale ressaltar que a Ningen significa humano em japonês. O Ningen seria uma criatura gigante com braços que lembram a de um humano e vive embaixo da água na região da Antártida. De uns anos pra cá já tiveram vários relatos de pessoas que trabalham pela região gélida que disseram que avistaram uma silhueta estranha no fundo do mar enquanto observavam baleias e coisas do tipo. E em um determinado ano alguém conseguiu registrar um vídeo com uma péssima qualidade, mas que mostrava uma silhueta de uma criatura gigante com enormes braços embaixo da água que muita gente acredita ser o próprio Ningen. Apesar disso, a pouca qualidade da imagem torna questionável se isso realmente é real ou então algum tipo de edição. Unicórnio. Um unicórnio é uma criatura mística que existe em vários folclores e mitologias, sendo basicamente um cavalo geralmente branco e com um único chifre no centro da testa. Acontece que em 2010 um homem conseguiu visualizar enquanto filmava uma região montanhosa de Don Valley, no Canadá, um cavalo branco com uma forma pontuda na cabeça. Tudo leva a crer que ele realmente filmou um unicórnio. Apesar disso, especialistas ainda estudam se realmente esse cavalo visto no vídeo é um unicórnio ou não, ou se talvez seja algum tipo de ilusão de ótica ou confusão devido à distância que o animal estava. De qualquer forma, essa não seria a primeira vez que um suposto unicórnio foi visto. Montagens, especulações e mitos do passado. Tudo isso misturado à criativa mente humana coloca uma dúvida até mesmo nos mais sábios. Mas e você? Acredita que alguma dessas criaturas místicas são reais? Ou você acredita que tudo não passa de um mal entendido? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e é isso aí e até a próxima.